Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 14 de março, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, valor mínimo por entrega em apps vira impasse no Congresso. Em Mundo, novas atualizações sobre o preço do petróleo. Já no Brasil, assessor de Trump tem visto revogado, Bolsonaro é internado e muito mais. Muita coisa importante para a gente conversar nesse sábado, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, o trabalho por aplicativo voltou para o centro do debate em Brasília. E agora o impasse está bem claro, que é quanto deve ser o valor mínimo pago por entrega nas plataformas. Branco, e o pano de fundo aqui é um projeto de lei que quer criar regras para motoristas e entregadores, incluindo um piso por serviço, ou seja, uma remuneração mínima garantida para quem depende desses aplicativos no dia a dia. Pelo texto atual, esse valor mínimo seria de R$ 8,50 por entrega, funcionando como um piso nacional. E em instâncias maiores, a proposta ainda prevê pagamentos adicionais por quilômetro rodado para compensar trajetos mais longos. E aí entram os argumentos de cada lado, né, Branco? Parlamentares da oposição, como Nicolas Ferreira, dizem que isso pode encarecer as entregas, argumentando que esse custo extra acabaria sendo repassado para o consumidor. Do outro lado, integrantes do governo batem na tecla da proteção. A ideia seria criar uma rede mínima de segurança para quem tem as plataformas como principal fonte de renda. E dentro desse debate tem gente defendendo subir ainda mais o valor. Guilherme Boulos, por exemplo, defende elevar o mínimo para R$ 10 por entrega, além de R$ 2,50 por quilômetro adicional nos trajetos mais longos. Agora, do lado das empresas, as plataformas já demonstraram preocupação. Segundo o iFood, um aumento no custo das entregas poderia reduzir a demanda, ou seja, menos gente pedindo. E eles até divulgaram uma pesquisa própria para reforçar esse ponto. Nela, 67% dos consumidores disseram que diminuiriam a frequência de pedidos se os preços subissem, e 15% afirmaram que deixariam de usar os aplicativos por completo. Para completar, esse tema ainda ganhou combustível nas redes sociais. O investidor Bruno Perini publicou um vídeo com exemplos práticos de como essas mudanças poderiam mexer no preço final dos pedidos, reacendendo a discussão sobre quem é que paga essa conta. Pois é, Branco, mas com essa discussão pegando fogo lá no Congresso, a gente fecha a sessão de empresas por aqui e bora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, o famoso ouro negro voltou a esquentar o mercado global de energia. Nessa sexta, o petróleo subiu de novo e o Brent encerrou a semana em $103,14 o barril, com alta de 11%. Tudo isso com a atenção ainda girando em torno do Estreito de Hormuz. E para quem ainda está meio por fora, né, Branco? O Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte de petróleo. Então, quando começa a conversa de que essa passagem pode ser travada, o preço reage na hora. Só que o dia de ontem trouxe alguns sinais de possível alívio. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que não há evidências claras de que o Irã tenha instalado minas no estreito. E ele afirmou isso de forma bem direta, dizendo: não precisamos nos preocupar. Agora, por mais que seja um sinal melhor, ainda não existe um plano de solução definitiva, né? A própria Marinha dos Estados Unidos disse que não está em condições de escoltar navios por lá. E, ao mesmo tempo, países europeus, incluindo a França, teriam começado conversas com o Irã para negociar passagens seguras para suas embarcações. E a Índia também entrou nessa, afirmou que está negociando com Teherã para permitir que pelo menos 23 petroleiros atravessem o estreito. Do lado iraniano mesmo, o governo disse na quinta, dia 12, que já autorizou navios de alguns países a cruzarem a região. E sobre ataques, até ontem não havia relatos confirmados contra embarcações no Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas. Mas indo além do estreito, teve outra decisão que chamou bastante atenção. Os Estados
Estados Unidos autorizaram temporariamente a venda de cerca de 100 milhões de barris de petróleo russos que estavam parados em navios no mar, o que equivale a um dia de demanda global. A ideia é aumentar a oferta para frear a disparada dos preços, só que analistas avaliam que o efeito pode ser limitado e temporário. E para fechar, as atualizações do conflito vieram pesadas. Donald Trump prometeu atacar o Irã com muita força na próxima semana e disse ao G7 que os iranianos estão prestes a se render. Fora isso, Benjamin Netanyahu afirmou que um ataque de Israel matou um cientista nuclear iraniano de alto escalão e as defesas da OTAN interceptaram um terceiro míssil do Irã na Turquia. E fechando a sessão, as baixas americanas na guerra chegaram a 13 mortos. E segundo os Estados Unidos, o novo líder supremo do Irã estaria ferido, escondido e provavelmente desfigurado. Branco, mesmo com sinais pontuais de alívio em Hormuz, o cenário ainda está bem intenso e qualquer novidade pode mexer rápido com petróleo e mercados. Mas com esse panorama internacional atualizado, a gente vira a chave agora e vem direto para o noticiário do Brasil. Começando o bloco de Brasil, o noticiário político e econômico veio bem movimentado ontem com 4 notícias importantes. E para começar, o governo brasileiro revogou o visto de Darren Beattie, que é assessor de Donald Trump. A razão seria que o assessor teria mentido sobre o motivo da viagem na hora de solicitar o documento. Pois é, Beattie viria ao Brasil ainda nesse mês e pretendia visitar Jair Bolsonaro na Papudinha. Só que esse encontro já tinha sido barrado na quinta quando Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa. Ainda ontem, Lula disse que o assessor só vai poder entrar no país quando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, puder viajar para os Estados Unidos, já que o visto de Padilha também está bloqueado. E no meio disso tudo, na nossa segunda notícia, Jair Bolsonaro foi internado ontem na UTI do Hospital DF Star, com broncopneumonia bacteriana nos 2 pulmões. Ele também apresentou febre alta, vômitos e calafrios. E segundo o boletim médico, ele deve seguir no hospital por pelo menos 7 dias. E vale lembrar que, recentemente, a defesa do ex-presidente fez uma série de pedidos de prisão domiciliar, mas todos foram negados por Moraes. Ainda nessa sexta, na rede social X, Eduardo Bolsonaro acusou o ministro de querer assassinar seu pai. Agora, trocando o tópico para falar do caso Master, ontem a segunda turma do STF formou maioria para manter Daniel Vorcar e 2 aliados presos preventivamente. O ministro relator André Mendonça foi o primeiro a votar e foi acompanhado por Luiz Fux e Nunes Marques. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e não participou. Com a manutenção dessas prisões, agora crescem as expectativas por um acordo de delação premiada. E fechando esse giro brasileiro com economia, a Petrobras vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras em 38 centavos por litro a partir de hoje, uma alta de 11,6%. O reajuste vem depois da guerra do Irã ter elevado o preço do barril de petróleo de cerca de $60 para $100 e acontece logo depois do governo anunciar a zeragem das alíquotas de PIS e COFINS sobre o combustível. Na prática, essa medida do governo acabou abrindo espaço para o reajuste da Petrobras. E com esse pacote de política, STF e Petrobras no radar, esse foi o noticiário nacional de hoje. Mas agora a gente encerra aqui o bloco de Brasil e segue direto para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delfim, houve um movimento relevante no mercado acionário. O investidor Silvio Tini se tornou o segundo maior acionista do Grupo Pão de Açúcar. Ele passou a deter 23% do capital da varejista, superando o Cassinô, que hoje possui 22,5%. O maior acionista segue sendo o Grupo Coelho Diniz, com uma participação de 24,6%. Lembrando que Tini é um dos maiores investidores individuais da Bolsa, com participações relevantes em empresas como Alpargatas, Bombril e Paranapanema. Ele começou a montar uma posição mais robusta no GPA em novembro e desde então as ações da companhia acumulam queda de cerca de 40%. Vale lembrar que nos últimos dias o Grupo Pão de Açúcar fechou um acordo com credores e protocolou um plano de recuperação extrajudicial.
Atualmente, a empresa tem dívidas em torno de 4,5 bilhões de reais e registra prejuízos anuais desde 2022. Olhando agora para os mercados, a percepção de que a guerra no Irã pode se prolongar levou o mercado a reduzir as apostas para o próximo corte da taxa Selic. Agora, os investidores esperam que o Banco Central reduza os juros em 0,25 ponto percentual na próxima reunião no dia 18. Antes do conflito, a expectativa era de um corte maior, de 0,50 ponto percentual. O Ibovespa fechou essa sexta-feira em queda de 0,91% aos 177.653 pontos. Em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,61%, enquanto o Nasdaq recuou 0,93%. Nos Estados Unidos, dados mostraram que o PIB americano cresceu 0,7% no quarto trimestre, abaixo da projeção de 1,4%. No acumulado de 2025, a economia americana avançou 2,1%. Para fechar, o dólar subiu 1,37% e encerrou o dia cotado a R$ 5,31. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Aproveita o fim de semana e compartilha com os amigos e a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. É isso aí, turma. Bom final de semana, bom descanso e a gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!